Então vamos lá, rapaziada. Primeira aulinha de JavaScript. Eu vou quebrar essa aula em duas partes. Essa primeira parte que vai ser um conteúdo mais simples, né? E a segunda aula vai ser uns negócios um pouquinho mais complicados, como função e essas coisas, né? Essa aula só vai abranger a parte do Vanilla JavaScript, né? Depois a gente vai ter uma aula aí específica para DOM e coisas do tipo. Mas no momento é só o básico. Então a primeira coisa, né? Por que usar o JavaScript? Primeiramente porque o JavaScript está sendo utilizado atualmente em mais de 90% da internet. A maioria dos frameworks que a gente utiliza na web, né? Principalmente para front-end, os mais famosos na verdade, são feitos em JavaScript, como React, React Native, né? Vue.js, Angular, etc. Para back-end a gente também tem alguns bem importantes, o Node.js, por exemplo. Enfim, JavaScript é muito utilizado e ele é importante para deixar a página dinâmica e mais interativa com o usuário, né? Então assim, você quer ter uma página mais animada, uma página que muda as coisas sem você precisar ficar atualizando ela a todo momento. O JavaScript é muito importante para isso. Então aqui a gente tem aquele cabeçalho padrão do HTML, né? E como é que a gente faz para usar o JavaScript aqui? Como vocês percebem, né? Esse, esse código aqui, né? É o mesmo que está aqui nessa tela. Por enquanto eu só adicionei uma estilização aqui de deixar o fundo cinza, né? Para não doer a vista. Então eu vou ensinar aqui para vocês. Aqui na parte do body, né? Eu sempre prefiro botar no body. Tem gente que põe aqui no title, mas... Aqui embaixo do title, na verdade. Mas eu acho melhor botar no body, né? A gente adiciona uma tag de script. E nessa tag de script a gente pode começar a fazer nossas alterações aqui no nosso arquivo HTML. A gente pode vir aqui e botar um console log. Olá. Isso aqui, né, vai aparecer no console, como o próprio nome já diz, é algo que vai ser retornado no console, né? É meio que um print, só que do console, né? Para a gente verificar se isso aqui está funcionando, a gente vem aqui e abre o DevTools e vem aqui em console. E a gente pode ver que está lá, olá. Se eu mudar aqui para teste, vai mudar ali para teste. Isso aqui vocês não precisam se preocupar, é coisa do meu computador, besteira. Mas, no entanto, isso aqui não é a melhor forma de se fazer isso, né? Porque às vezes a gente tem arquivos HTML gigantescos e você tacar um script aqui, começar a codar em JavaScript, né? Pode deixar seu arquivo só mais feio, né? Pode acabar deixando as coisas mais zoadas do que a gente quer, né? Então, para isso, a gente vai estar usando esse outro arquivo aqui, o app.js. Como vocês podem ver, ele está aqui no mesmo diretório, né? Nosso diretório é a linha. Ele está vazio até agora. E a gente vai pegar todo o nosso código JavaScript daqui. Como é que a gente faz isso, né? Aqui, nessa tag script ainda, a gente vai adicionar o source.app.js, falando que a gente vai estar pegando todo o nosso código daqui. Então a gente pode vir aqui e dar um console.log olá e ver se está funcionando. Como vocês veem, está funcionando, já apareceu aqui. Então o que a gente fez até agora? Adicionamos essa tag script aqui. E a gente falou que quando a gente bota essa tag script, a gente fala que quer usar um JavaScript, né, no nosso código. A gente poderia passar aqui, no entanto, como eu falei, né, vai ficar feio. Então eu achei melhor para o nosso exemplo, e geralmente a gente faz isso aqui na struct, usar esse source aqui para linkar um JavaScript que está em outro arquivo, no caso, nesse arquivo app.js. Só que tem um problema, desse jeito que a gente declarou, né? Quando por exemplo, tem todo o HTML aqui, tem um monte de coisa aqui, tem div, tem um monte de parada aqui. Esse body aqui está gigantesco, por exemplo. Para aplicar o HTML, ele vai vir lendo aqui
vai ir lendo tudo, vai ler todo o HTML para aplicar o JavaScript, na verdade. Vai ler todo o HTML e depois ele vai ver lá no final, tem um JavaScript aqui. Então, ele leu o HTML e depois vai aplicar as estilizações que a gente passou do JavaScript. Então, esse console log aqui, por exemplo. Obviamente, esse aqui é um exemplo pífio, né? Porque é um negócio bem simples, não tem nada aqui. Mas em exemplos grandes, isso aqui pode dar uma travada, né? Pode não ser a melhor coisa para o usuário. Então ele vai ler tudo, vai chegar aqui, falar, nossa, tem um arquivo JavaScript aqui, vamos adicionar as modificações desse JavaScript no HTML para depois renderizar a tela. E não é o que a gente quer, né? A gente quer JavaScript para ser dinâmico, né? Para ser um negócio mais rápido. Nesse sentido, a gente pode usar duas tags bem famosas. A primeira seria o async, ou então no lugar do async a gente pode botar o differ. O que essas tags fazem? Esses parâmetros, né? Eu acho que pode se dizer assim. Basicamente, ambos vão fazer com que durante a leitura do HTML o código do JavaScript seja baixado ao mesmo tempo, né? Assim, para garantir fazer com que tudo seja mais dinâmico, né? Não vai ler o HTML primeiro e depois o JavaScript, né? Vai ser tudo de uma vez. No entanto, qual a diferença entre elas? O async, por exemplo, a gente pode ter dois scripts aqui. Pode ser o script 1 e o script 2. Se o script 2 for chamado primeiro, ele vai ser baixado primeiro do que o script 1, independente da ordem. Então aqui poderia ter outro arquivo aqui, app1. Se esse app1 for chamado em algum lugar do código, antes do app, vai baixar ele primeiro para depois baixar o app, né? No caso do differ não funciona assim. Ele vai chamar em ordem aqui, né? Se esse tiver aqui sendo, se esse aparecer primeiro, se essa tag script aparecer primeiro do que essa aqui, no caso, essa aqui vai ser baixada primeiro para depois baixar essa, né? É basicamente essa a diferença, né? Tem outras menores diferenças aí, mas acho que por hora não faz muito sentido a gente ficar discutindo isso, né? Então vocês podem escolher a que vocês preferirem aí. Eu vou deixar assim que mesmo, né? No nosso caso não vai fazer muita diferença porque tá só o JavaScript aqui. É só para mostrar que essas duas tagzinhas aqui, elas vão deixar seu programa um tantinho mais rápido, né? Com isso feito, agora a gente vai focar aqui na parte do app.js mesmo. Vamos começar falando de variáveis, né? No JavaScript, a gente tem três tipos principais de variáveis. Elas são o var, o let e o const. Qual a diferença entre elas, né? O var, começando aqui do var, ela é uma variável de escopo global. Então, assim, independente de onde você criar essa variável, ela vai ser usada em todo o código. E isso pode causar problemas, né? Por exemplo, você vem aqui e faz uma var nome, né? Basicamente, estou criando uma variável com nome de nome. Eu vou passar aqui para ela o nome Gabriel. Deixa eu botar ela dentro de um escopo aqui, mas mais para frente eu vou explicar esses métodos aqui para vocês, esse ifzinho. Por enquanto é só para mostrar para vocês que ela é de tipo global, então vocês não precisam se preocupar com esse if aqui e com essas coisas. Então eu fiz aqui uma var com o nome de Gabriel. Ela foi criada dentro desse escopo, ela deveria só funcionar aqui. No entanto, se eu der um console.log nome, percebe que esse console não está aqui dentro, ele está fora. Olha lá, Gabriel, foi retornado Gabriel. E assim, obviamente você pode ter motivos para usar, mas geralmente não é legal, né? Você declarar uma variável dentro de escopo, você chamar essa variável em outro escopo e ela ter coisa dentro dela ainda, ela está funcionando. Para códigos muito grandes pode causar problemas. Então, para isso, a gente tem o let, que é basicamente um var, só que de escopo local. Então, se eu usar o let aqui, Gabriel, deu erro aqui, ó.
porque o console log, né, o que está imprimindo o nome, não está dentro desse escopo. Agora se eu botar aqui, olha lá, Gabriel apareceu. Deixa eu até dar um zoom aqui, acho que fica melhorzinho para vocês. Então, o let ele é de escopo local, né? É basicamente essa a diferença entre os dois. Outra coisa que tem aqui no let, né? E tem no var também, eu posso vir aqui no nome e mudar o nome aqui para Felipe. Console log, nome Felipe, né? Var a mesma coisa, olha lá. Consigo mudar, consigo reatribuir valores para essa variável. E aí entra o const, né? O que é o const? Vamos fazer aqui um const nome. O const ele não permite essa reatribuição aqui. Toda vez que a gente tentar fazer isso com const, ele vai dar erro, né? Porque const é literalmente para ser um constante, como o próprio nome já diz. Se a gente deixar só Gabriel, vai imprimir. Se a gente tentar mudar de escopo aqui para o const, vamos ver o que acontece. Deu erro também. Então é importante ficar ligado nessas diferenças aqui, né? O const é bem usado, principalmente no React, que a gente vai estar aprendendo aí depois. E outra coisa que é importante ressaltar, no caso do const, para tipo simples não vai ser possível fazer essa mudança. Por exemplo, aqui não é tipado, né? O JavaScript não é tipado, então eu não tenho tipo um const string ou um const integer. Mas isso aqui vocês podem ver que é um string, né? Um string Gabriel. Ou então poderia ser um const nome e eu estou atribuindo o valor de 1, né? Que é o inteiro. Para esses tipos simples do JavaScript, não vai ser possível fazer essa mudança. No entanto, mais para frente vocês vão ver que caso eu declare um const como objeto, como um vetor, eu posso mudar as propriedades. Eu não posso mudar o const, né, em si, a variável const. Eu posso mudar as propriedades que tem dentro dele. Então, se eu tenho um objeto aluno e esse aluno tem um nome, eu posso mudar o nome desse aluno. Mais para frente isso vai ficar mais claro, né, que a gente vai abordar isso. Mas é só para deixar vocês sabendo que é algo que acontece com const, né? Para chegar lá na hora, vocês não ficarem confusos. Sabendo disso, vou mostrar aqui os principais operadores do JavaScript, né? A maioria desses operadores são bem parecidos com os operadores que você viram em Ruby. Acho que na maioria das linguagens são assim, né? Então, vamos começar aqui com o de soma, né? O operador de soma é o mais ali, né? Então vamos dar um console log aqui de um exemplo. Fazer aqui soma, 2 pontos. Inclusive, é bom já ver isso aqui. Soma 15, ó. O que a gente fez aqui, né? A gente deu um console log e a gente concatenou um string com um integer. Se a gente fizesse assim aqui dentro, não funcionaria. Olha lá, soma 10 mais 5. A gente não quer isso, né? A gente quer que mostrar que a soma, a gente quer mostrar a soma entre 10 e 5. Se a gente deixar aqui 10 mais 5, como eu mostrei ali, ele vai estar lendo como um string, né? Porque está entre aspas. Então a gente bota soma, vírgula e a operação que a gente quer fazer, 10 mais 5. E soma 15. Se a gente deixar só para mostrar que está funcionando, né? Soma 5. É um jeito de concatenar string, tem outros jeitos. Mas esse aqui é o que a gente vai estar usando por enquanto, né? Depois eu vou mostrar novos jeitos. Subtração. Menos aqui. É o padrão, né? Subtração. 10 menos 5. Olha lá, tá funcionando também. Divisão, como vocês sabem, é a barrinha. Console.log. Dez dividido por 5. Divisão dá 2.
Multiplicação. É importante, né, também passar por isso. Alguns de vocês podem estar pensando que, nossa, a gente já viu isso, para que você está mostrando de novo? Mas talvez algumas pessoas não conheçam, né? Então acho importante estar mostrando direitinho como é que funciona, mesmo que seja de uma forma mais rápida, para quem nu- nunca teve contato com a linguagem, tá entendendo, né, os operadores. No caso da multiplicação, a gente tem a estrelinha, né, o asterisco, como vocês quiserem aí. Aí a gente tem também a exponenciação. Talvez a exponenciação não seja tão trivial, né? Que são dois asteriscos. Então eu vou fazer aqui. Eu tava usando sempre o 10 e o 5 aqui, eu vou usar o 10 e o 2 para exponenciação, porque 10 elevado a 5 vai dar um número muito grande. Então vamos... 10 elevado a segunda. Olha lá, dá 100. Então, os dois asteriscos fazem a exponenciação. Só um asterisco faz a multiplicação. Por último, né, o módulo. O módulo, para quem não conhece, aí é o resto, né? O resto da divisão. Então, se eu fizer aqui um console log módulo, fazer aqui um módulo entre, vai ser 10 e 2 também. Olha lá, é 0, porque 10 dividido para 2 tem resto 0. Vou fazer um módulo entre 10 e 3, 1, né, porque não é divisão exata. Então, basicamente, esses aqui são os operadores, né, do JavaScript, assim, os mais utilizados. Soma, mais, subtração a gente usa o menos, divisão, a barrinha, multiplicação, asterisco, exponenciação, duplo asterisco, e módulo a gente usa porcentagem. E aqui a gente também viu, né, como é uma das formas de concatenar string, né? Que é concatenar string e algum outro tipo, né? É importante lembrar disso aqui que a gente vai acabar usando muito. Tendo entendido isso aqui, outra coisa que é importante pra gente são as condicionais, né? Como eu tinha mostrado antes, vou até criar aqui um let nome. Aqui eu estou criando uma variável do tipo let, né? Do tipo let não, estou criando uma variável com o let. O nome dessa variável é nome. E eu estou fazendo uma atribuição. Eu quero dar algum valor para essa variável. Como é que eu faço isso? Eu boto o igual. O igual faz uma atribuição aqui. Gabriel. Então o que, é que eu estou falando com esse igual? Que nome, essa variável nome é igual a Gabriel. Agora como é que eu faço a comparação? Como é que eu vejo a igualdade entre dois conteúdos? Se eu uso só o igual para fazer a atribuição, como é que eu vejo a igualdade de dois conteúdos? Se eu pegar aqui um string Gabriel e eu quero checar se é igual a nome, seria basicamente dessa forma aqui, rapaziada. Eu vou fazer aqui, que aqui vai mostrar melhor, que mostra o resultado na hora. Então vou estar codando direto aqui no terminal, no console do Google, né? Para estar mostrando para vocês com a comparação. Então eu vou criar let nome igual Gabriel. Tá, deixa eu apagar aqui que eu já tinha declarado o nome aqui, né? Então let nome igual Gabriel. Consegui criar o nome ali. E agora eu vou fazer ali. Gabriel igual nome. True. Por quê? Porque essa string Gabriel, ela é igual a essa variável nome, que dentro desse nome tem também um string Gabriel, né? Então, isso aqui serve para fazer uma igualdade. Se eu fizer aqui Gabriel igual 1, falso. Gabriel não é igual a 1. A gente nunca disse que Gabriel era igual a 1. Então, basicamente para verificar a igualdade, a gente usa esses dois iguais. Agora, se a gente quiser verificar a diferença, a gente vai usar o seguinte: exclamação igual. Gabriel é diferente de 1? É. Gabriel é diferente de nome? Falso. Gabriel não é diferente de nome. Porque o nome ali, como eu já tinha dito, é Gabriel. Outra coisa que a gente pode estar usando aqui
são verificar se algo é maior, se algo é maior ou igual. Por exemplo, o número 1 é maior do que o número 0? A gente usa a setinha para a direita para ver se é maior. É maior. O número 0 é maior do que o número 1? Ou seja, o número 1 é menor do que o número 0? Falso. O número 1 é menor do que o número 3? Verdadeiro. O número 1 é maior ou igual a 3? Falso. O número 1 é... Agora a gente vai ver o menor, né? A gente viu o maior, deixa eu só explicar para vocês, eu posso ter passado meio rápido. Então, maior para a direita, 1 maior do que 3, retornou falso. 1 menor do que 3, retornou verdadeiro. Né? 1 maior ou igual a 3, falso. 1 menor ou igual a 3, verdadeiro. Se aqui for 3, vai funcionar, porque 3 ele é menor ou igual, né? Ele não é menor, mas ele é igual. Então, esses são basicamente os triviais, né? Os verificadores triviais, né? Para a gente fazer comparações. Tem outro que não é tão conhecido, né? Mas também é importante da gente estar sabendo, que ele pode ser não tão trivial. Se eu fizer o seguinte, 3, esse 3 aqui é um inteiro, é igual a abrir ali um string, tá vazia, botei o 3. 3 é igual a 3, o retorno é verdadeiro. Mas esse 3 é um inteiro e esse 3 é um string. Por mais que os dois sejam 3, essa comparação pode não ser o que eu quero. Então, se eu quiser comparar, além dos valores, né, internos aqui, se eu quiser comparar o tipo, eu vou botar um igual a mais. Então, 3 é igual, estreitamente igual, né, que a gente chama, ao 3 string? Não, porque os tipos são diferentes, apesar dos conteúdos serem o mesmo. 3 é igual outro inteiro, 3. Agora, isso aqui é verdade. Então, vai retornar true. Sabendo isso, agora a gente pode entrar nas condicionais em si, né? A primeira, que é a mais básica, é o if-else, né? Como é que funciona o if-else? Vou fazer um const aqui. Idade, que essa idade vai receber 10 anos. Vou fazer um aqui, if idade maior, já vou explicar direitinho para vocês o que está fazendo aqui. Maior ou igual que 18, maior ou igual a 18, né? Console.log, acesso permitido. O que está acontecendo aqui? Eu declarei essa variável idade e aqui eu estou fazendo um if. O que é o if? Se, né? Se, traduzindo em português. Então vem aqui, se, e dentro do parêntese, idade for maior ou igual a 18, eu entro nesse escopo. Se isso aqui for atendido, se isso aqui for verdadeiro, eu vou entrar nesse escopo, que vai me retornar acesso permitido. Nossa idade é maior ou igual a 18? Não. Então vamos botar uma idade que seja maior ou igual a 18. Console log acesso permitido. Mas, apesar da idade não ser maior ou igual a 18, eu posso querer fazer outra coisa quando essa idade for menor, né? Então, eu vou adicionar aqui um else if. O que é esse else if? Basicamente, ele está falando, se isso aqui não for atendido, eu quero definir outra coisa, eu quero fazer outra checagem, né? Eu quero que o usuário tenha outra checagem para eu verificar se uma coisinha a mais, né? Um detalhe a mais. Então, se idade for menor do que 18, eu posso dar aqui um console.log acesso negado, que no caso é o que vai acontecer, né? Porque a nossa idade é 10, então eu vim aqui. Minha idade é maior ou igual a 18? Não, então ignora isso. Eu quero verificar outra coisa. A idade é menor do que 18? Sim, então a gente executa o que está nesse escopo aqui, acesso negado.
Só que a gente pode, com o else if, a gente pode querer adicionar coisas a mais. Por exemplo, com o if também, né? Mas é só para dar o exemplo aqui. Se idade for menor do que 18 e idade for maior do que 5, a gente retorna o acesso negado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Verifiquei se minha idade é maior ou igual a 18, né? Não é. Isso aqui não foi. Então, ignora o que está dentro desse escopo. Vamos até fechar aqui. Vai estar dentro desse else if. O que eu estou vendo? Minha idade é menor do que 18. A gente vê aqui pela idade que é menor do que 18. Idade é maior do que 5. A gente vê que a idade é maior do que 5. E a gente tem esses dois e-comerciais, eu acho que é assim que chama, aqui. O que esses dois fazem? Esse e está falando que tanto essa parte aqui da esquerda, a idade ser menor do que 18, e a idade ser maior do que 5, os dois têm que ser verdadeiro para entrar aqui. Caso os dois, caso pelo menos um desses seja falso, não vai dar certo, não vai entrar aqui. Então, por exemplo, eu vou botar uma idade aqui 3. Não apareceu nada, por quê? Porque apesar da idade ser menor do que 18, eu quero que isso seja verdade e que a idade ser maior do que 5 também seja verdade. Nesse sentido, né, a gente pode querer ter outro else, né? A gente pode querer ter outro caso. Então eu vou colocar dessa vez só um else. Por que só um else? Esse else vai servir meio que como válvula de escape. Eu vou dar um console.log. O que está acontecendo aqui? A idade é maior ou igual a 18? Não, minha idade é 3. Então eu quero que a idade seja menor do que 18 ou a idade tem que ser maior do que 5. Isso aqui é verdade? Também não. Para não declarar outro else if, vocês veem que esses ifs aqui, onde tem if, tem sempre algo bem definido do que tem que acontecer, né? A gente declara o else, né? Para que serve esse else? Esse else basicamente está servindo para dizer, se isso não for verdade, nem isso for verdade, eu quero uma condição geral, que no caso é o que vai cair nesse escopo aqui. Se minha idade não for maior ou igual a 18, eu quero que essas duas outras condições aqui sejam satisfeitas. Se elas não forem satisfeitas, eu tenho um geral, eu tenho uma válvula de escape, que vai cair aqui sempre. Se nenhuma dessas aqui for satisfeita, vai cair aqui e o que está aqui vai ser imprimido. No caso é novo demais. No entanto, vou apagar o else, né, agora que eu já expliquei. Eu posso querer que só uma dessas aqui seja verdade, né? Então, para isso eu vou botar o ou. Até para ficar mais explícito isso, eu vou deixar a idade igual a 5. Então, o que está acontecendo? Essas duas barras retas aqui, elas dizem que ou a parte que está na esquerda, ou a parte que está na direita tem que ser satisfeita. Uma delas tem que ser satisfeita. Se as duas forem satisfeitas, está funcionando de boa. Se não, pelo menos uma tem que estar funcionando para a gente cair nesse escopo. Então, a idade tem que ser menor ou igual a 18, ou a idade tem que ser igual a 5. Olha lá. Acesso negado. Então é basicamente assim que funciona o if else. É meio que a gente vai fazendo checagens e adaptando essas checagens conforme o resultado que a gente queira, né? Então, só lembrando, o ou, uma das duas, ou as duas tem que ser satisfeitas. O e, as duas tem que estar ok, né? Se eu botar aqui 4, já não vai funcionar. As duas uma das duas não vai estar ok, né? Outra forma da gente fazer isso, né? Outra forma de usarmos condicionais é com o switch. Como é que funciona o switch? Vou declarar aqui let comida dessa vez. Minha comida vai ser arroz. Arrozinho básico, né? Eu vou dar um switch na variável que eu quero fazer as verificações. Então, switch comida. E agora o que eu faço? Vou abrir o escopo com chaves e vou botar casos. Esses casos eles vão funcionar como os ifs que a gente viu lá no if else.
Então, case, deixa eu ver aqui, o primeiro não vai ser arroz não, case sushi. Case sushi, 2 pontos. E a gente passa o que vai acontecer caso nossa comida seja sushi, né? Caso o que tem aqui dentro seja sushi. É isso que está verificando aqui. É meio que como se fosse if comida igual sushi, aí vai caindo nesse escopo, né? Que o diferencial aqui também é que o escopo não é aberto com chaves, né? Como é no if. Então, caso seja sushi, vou dar um console.log comendo sushi. Break. Para que serve esse break? Já vou explicar para vocês. Vou adicionar aqui o segundo case. Case arroz console.log comendo arroz. Break. Isso aqui é mania, viu, gente? De botar ponto e vírgula. Não precisa botar, não. Sem ponto e vírgula vai estar funcionando. E o default. Esse default ele funciona exatamente como o else, a válvula de escape. Se nenhum dos dois casos aqui tiverem sucesso, vai vir pro final. E aqui eu vou ensinar para vocês outra forma de concatenar variável. A gente vai escrever aqui entre... Qual é o nome disso aqui mesmo, cara? Entre crases, né? A gente vai estar passando o nosso texto. Então, vou estar passando aqui comendo. E para a gente passar a nossa variável, que no caso é ali a comida, né? A gente declara isso aqui, ó. A gente põe um sinal de dinheirinho aqui e abre chaves e passa comida aqui dentro. Então, vamos lá, repassando em tudo que aconteceu. Vou deixar aqui sushi para começar. A gente está fazendo um switch, a gente está verificando o que tem dentro da comida. O primeiro caso, ele verifica se dentro da comida tem sushi. Se tiver sushi dentro da variável comida, ele vai dar um console log, comendo sushi. A gente vê o que deu. E o que faz esse break? Eu estou dando esse break para falar que isso aqui terminou. Que depois que aparecer esse comendo sushi, eu não quero que nada mais seja impresso. Porque se eu tirar esse break, ele vai passar para o caso posterior, né? Ele vai continuar rodando isso aqui. Se eu tirar o break, ele vai passar para esse. Se não tiver esse break aqui, vai passar para esse e vai imprimir coisa a mais, né? Então, a única coisa que eu quero que aconteça dentro desse case é imprimir comendo sushi. Agora, se for arroz. Comendo arroz, mesma coisa. E o que esse último está fazendo? Se não for sushi nem arroz, se eu estiver comendo feijão, comendo feijão, acessou dinamicamente isso aqui. Usei o default como válvula de escape. Eu posso botar qualquer coisa aqui, ó. Abóbora. Comendo abóbora. Então tá servindo como válvula de escape isso aqui, né? Então esses são os mais usados, né? No caso, você escolhe aí, para cada necessidade pode ter um melhor do que o outro, você pode ter preferências aí. Geralmente o switch é para quando é algo muito mais certinho, né? Como esse aqui. Ou vai ser sushi, ou vai ser arroz, ou vai ser outra coisa, né? O if pode ser mais aberto. Agora, a gente vai falar de objetos, né? Que eu citei lá no começo da aula. Vou mostrar para vocês como é que cria um objeto e por que a gente tem um objeto, né? Vamos supor que eu tenha uma variável instrutor. Eu tenho um instrutor, na verdade. Eu quero que esse instrutor tenha um nome, então eu vou fazer um instrutor.nome. Quero que esse instrutor tenha uma idade, instrutor.idade. Eu quero que esse instrutor tenha um CPF, instrutor CPF. E eu quero ter um segundo instrutor. Então, let instrutor nome 2. Vocês percebem que ficar fazendo isso aqui não é a melhor forma, não é muito... Vai poluir seu código, vai ficar algo muito extenso. Então, para isso, nesses casos, a gente usa os objetos. Como é que funciona o objeto? Vou declarar aqui um objeto instrutor, vou declarar com const mesmo. E a gente vai botar atribuição e vamos atribuir aqui chaves.
E dentro dessas chaves a gente vai passar o que a gente quer que esse instrutor tenha. No meu caso, eu quero que o meu instrutor tenha um nome. E dessa vez, em vez da gente fazer nome igual alguma coisa, isso aqui vai dar errado, viu? A gente vai botar nome, dois pontos. Então, o nome do meu instrutor é Gabriel. E eu quero que o meu instrutor tenha uma idade. Então, boto uma vírgula aqui para mostrar a separação. Idade do Gabriel, 22. Então, o que eu acabei de fazer aqui foi criar um instrutor com nome e com idade, de uma forma bem mais fácil que não precisa poluir tanto minha tela. Se eu quiser acessar os itens desse instrutor, posso acessar de forma muito fácil com o console log. Instrutor.nome Gabriel. Instrutor.idade 22. Então, basicamente, para eu acessar o que está dentro de um objeto, eu só tenho que botar o ponto depois e passar o que eu quero acessar especificamente naquele objeto. No nosso caso aqui, ponto idade, retorna idade, ponto nome, retorna nome. Bem básico. Posso adicionar mais campo aqui. CPF 0000. Então, instrutor.cpf. Olha lá, funcionando direitinho. E eu tinha falado para vocês, né, que eu posso mudar esse instrutor. O que acontece? Com const, né, que eu já falei para vocês. Mesmo usando const aqui, eu posso mudar os itens aqui dentro, né? Porque eu não vou estar alterando diretamente o instrutor, né? Essa é a ideia. Não vou estar alterando diretamente a constante instrutor. Eu vou estar alterando alguns parâmetros que existem dentro dela, né? Algumas coisinhas que tem ali dentro dela. Então, meio que o JavaScript permite que a gente faça isso, né? E como é que a gente faz isso? Eu vou querer, né? Vou estar ensinando para vocês aqui como é que a gente recebe coisa do usuário. Para o usuário mesmo digitar, né? Então, eu vou fazer um instrutor.nome, que no caso aqui é Gabriel, vocês podem ver, né? Vou deixar até aqui um console.log instrutor.nome. Vai ser igual prompt. Para que serve esse prompt? Esse prompt serve para que vai abrir um pop-up aqui na minha tela para o próprio usuário digitar o que ele quer que seja o nome do instrutor. Então a gente passa um textinho aqui para deixar mais bonitinho para o usuário. Então, ok, se eu deixar sem texto, tá lá, eu posso mudar o instrutor.nome aqui. Mas a gente quer deixar mais visível, né, para o usuário saber o que ele está fazendo. Então eu vou botar aqui, digite o nome do instrutor. Olha lá, digite o nome do instrutor. E depois eu vou querer mostrar na tela. Eu vou querer digitar o nome do instrutor e eu vou querer ter um pop-up, né? Para mostrar qual é o nome do instrutor. Já que eu tive um pop-up para digitar, nada mais justo do que ter um pop-up para mostrar o nome desse instrutor. Então vamos fazer aqui com o que a gente já aprendeu. O nome do instrutor é instrutor.nome. Então vamos lá, vamos ver se está funcionando. Vocês veem aqui que inicialmente o nome do instrutor é Gabriel. Eu vou dar até o console log para mostrar que alterou no console também. Então agora vou botar Felipe. Botei Felipe aqui o nome do instrutor. Cliquei em OK. O nome do instrutor é Felipe. Olha lá no console log, Felipe, alterou de boa. Eu posso fazer isso para a idade, posso fazer isso para qualquer campo. Eu consigo alterar assim, né? E daí, é interessante que a gente até viu aqui, né? Esses comandos aqui, o primeiro para receber valor do usuário e o segundo aí que é o alert para dar um display na tela, né? Em forma de pop-up. Não vai ser algo que a gente vai estar usando muito daqui para frente, mas são coisas interessantes de saber, né? Não faz mal para ninguém saber. Então, gente, eu acho que eu acabei me estendendo demais. Essa primeira parte da aula já era mais isso. Era uma parte mais básica, né? Eu destrinchei um pouquinho mais, porque imagino que nem todo mundo saiba. Então, é isso, rapaziada. Pela primeira aula é isso. Daqui a pouco eu vou estar gravando a segunda, com algumas coisas um pouco mais técnicas. Valeu, rapaziada.